Boa noite, irmãos. Antes da gente começar, queria pedir uma gentileza, se alguém pudesse conseguir um copo de água para mim, me ajudaria bastante. Irmãos, gostaria de orar mais uma vez antes da gente começar a nossa reflexão aqui. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós sabemos que o Senhor está presente aqui entre nós e ouviu os nossos louvores, ouviu aquilo que nós declaramos, que o Senhor é tudo o que nós precisamos, que a nossa alegria está em Ti. Pedimos que o Senhor fale por meio da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos convença da verdade, coloque arrependimento em nosso coração, se for necessário, e nos motive a Te buscar, que a paixão por Ti seja aquecida e que o Teu nome seja glorificado em nosso meio. Nos dá atenção, nos dá concentração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, da última vez que eu estive aqui, compartilhando da palavra com vocês, contei uma ilustração, uma história, para ilustrar uma realidade espiritual, que era de um morador de rua, um mendigo que se alimentava dos restos de comida de um restaurante de luxo de uma grande cidade. E ele sempre ia lá. Muito obrigado. Esse morador de rua sempre ia lá. Até que um dia o dono do restaurante se compadeceu, teve misericórdia dele, o convidou para entrar, mostrou o selfie repleto das melhores comidas do restaurante e disse: olha, fica à vontade, você pode pegar o que você quiser. Então esse morador de rua falou assim: posso pegar mesmo o que eu quiser? Ele disse: sim, fique à vontade. Ok, eu quero voltar e comer o lixo. E aí, diante disso, nós refletimos sobre uma realidade de pessoas que conhecem a verdade, mas desperdiçam a graça de Deus. E vimos o exemplo bíblico de Esaú, lá em Hebreus 12, onde ele, podendo desfrutar dos privilégios da antiga aliança, vende aquilo que ele tem por um prato de comida, e de uma forma que isso é irremediável. Não teve volta, mesmo tentando buscá-lo. Ele desperdiçou a graça de Deus. Hoje eu gostaria de falar algo na mesma linha de pensamento, só que relacionado à alegria em Cristo, e deixar um alerta para nós não desperdiçarmos a alegria que existe em Cristo. Se você não estava no outro estudo, não tem problema, você não vai ser afetado no seu entendimento do estudo hoje, porque ele é a parte disso. Mas é só para ele seguir a mesma linha de pensamento, então aqueles que estavam provavelmente relembrarão e aproveitarão de uma forma especial esse também. Quando nós falamos em alegria, o que nós queremos dizer com isso? A ideia de alegria é o sinônimo de satisfação. Sabe quando você come a ponto de ficar satisfeito? No meu caso, esse é um processo bem rápido. Alguns demoram um pouquinho mais. O que significa quando você diz assim: eu estou satisfeito? É aquela ideia de eu não preciso de mais. Eu já tive o suficiente, já estou feliz, assim, eu já estou contente desse jeito, já foi o suficiente, e se tiver mais, ótimo. Mas se não tiver, estou bem, não preciso de mais do que isso. É aquela ideia de aquilo que nos deixa contentes, satisfeitos, aquilo que nos traz paz e aquilo que nos traz gratidão, e que não faz com que a gente perca o ânimo. Tá? Existe uma diferença aí entre estar triste e não perder o ânimo. Eu posso estar triste sem perder o meu ânimo. O ânimo é aquilo que me move, aquilo que me faz prosseguir, aquilo que me faz continuar em frente, cumprindo as minhas responsabilidades, cumprindo os meus ministérios, crescendo na vida cristã, apesar de momentos difíceis, apesar de momentos de tristeza, embora em alguns momentos eu vá chorar.
ainda assim eu posso manter o ânimo, ok? Eu coloquei essas palavras aí porque elas são palavras fundamentais em toda a nossa reflexão daqui para frente. Então essa ideia, quando eu falar de alegria, estou pensando em satisfação, em contentamento, e aquilo que traz paz ao nosso coração, estou pensando naquilo que não rouba o nosso ânimo. Diante disso, podemos fazer uma pergunta: o que é capaz de satisfazer plenamente o coração do homem? Existe algo nesse mundo que a gente possa buscar que nos satisfaça por completo? Se eu coloco a minha satisfação, a minha alegria no dinheiro, se é o dinheiro que vai me trazer alegria, eu tenho um problema. Por quê? Porque o dinheiro nunca vai ser suficiente. Eu sempre vou querer mais. Eu nunca vou falar assim, estou satisfeito. Uma vez que se a minha alegria for o dinheiro, eu nunca vou falar, estou satisfeito, não preciso de mais. Não é assim que acontece. É sempre querendo um pouquinho mais. E aí, diante de uma crise, como vai estar o nosso coração? Em paz, satisfeito, grato. Se a nossa alegria estiver no dinheiro, não. Se a nossa alegria estiver em bens materiais, temos uma dificuldade também, porque sempre está surgindo coisa nova. Então, se a minha alegria for um celular, em pouco tempo, essa alegria vai passar. Isso não me satisfaz plenamente. Se for um carro, logo ele fica velho, eu preciso trocá-lo. Se eu colocar minha alegria nas coisas materiais, ela não vai durar. Eu não sou plenamente satisfeito por ter aquilo. Se a minha alegria estiver numa boa saúde, terei problema também, porque a nossa saúde oscila, a gente vai ficando mais velho, problemas vão surgindo. Se a minha alegria estiver nisso, eu não vou ser plenamente satisfeito. Se a minha alegria estiver em relacionamentos em geral, terei dificuldade também, porque as pessoas são diferentes, as opiniões são diferentes, algumas pessoas mudam, e com isso, a minha alegria, a minha satisfação vai mudar também. Se a minha alegria estiver em circunstâncias ideais, piorou. Porque as circunstâncias, um monte de coisa não está no meu controle. Então, ora eu vou estar bem, ora estarei mal. Existe alguma coisa nesse mundo que possa nos satisfazer de uma forma completa? Eu lembro de uma frase famosa do C.S. Lewis. Ele diz o seguinte: se eu encontro em mim mesmo um desejo que nenhuma experiência nesse mundo pode satisfazer, a explicação mais lógica é que eu não fui feito para esse mundo. Pensando nisso, lembrei de um versículo, está em Eclesiastes 3:11, diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem. O homem foi criado com uma perspectiva da eternidade, embora alguns lutem contra essa ideia, mas o homem anseia pela eternidade e ele busca, de alguma forma, algo que possa satisfazê-lo de uma forma eterna, de uma forma plena. Existe um desejo por Deus, o qual alguns, no seu desejo pelo pecado e na sua cegueira espiritual, lutam contra. Mas isso está dentro do homem, o anseio pela eternidade, porque Deus colocou isso lá. Ao longo da Bíblia, nós olhamos para quem é o homem e quem é Deus, e a gente vê que Deus criou o homem para ter um relacionamento com Ele, para andar ao seu lado. Mas uma vez que o pecado separou Deus do homem, criou um espaço, um vácuo na vida do homem. Um vácuo de satisfação, de alegria. E agora o homem passa a querer preencher isso com outras coisas. Ele passa a buscar água em outras fontes, tentando satisfazer a sua alegria. E essas diversas fontes são várias, como dinheiro, ou status, realização acadêmica ou profissional, relacionamentos amorosos, etc. Mas nada disso pode satisfazer plenamente o homem. Pode trazer uma completa alegria. E eu lembro de uma frase também famosa de um pastor, teólogo chamado Agostinho, onde ele diz: criaste no Senhor para ti, e o nosso coração estará inquieto, enquanto não descansar em ti. Olhando para toda a Bíblia, a gente pode ver que isso é uma verdade. Por isso, esse tema hoje. A ideia de que a nossa satisfação está somente em Deus. A ideia de que é Ele tudo o que a gente precisa. E que, independente das circunstâncias, nós podemos manter o contentamento, a satisfação, a paz, a gratidão, o ânimo, porque nós temos Ele. E se nós temos Ele, nós temos tudo. Amém? Você crê nisso? Porém, irmãos,
Porém, existem crentes verdadeiros, que têm desperdiçado a sua alegria em Deus. São crentes que têm vivido abatidos, desanimados, sem ânimo para servir, sem ânimo para viver, sem ânimo para ter o relacionamento uns com os outros, sem ânimo de vir para a igreja, sem ânimo para evangelizar. Enfim, a gente pode chamar de um desânimo espiritual. Há crentes que vivem assim. Alguns, inclusive, chegam até um estado de depressão. É possível um verdadeiro crente ter depressão? Sim, totalmente possível. É totalmente incoerente também. Mas é possível. E eu falo isso não somente porque eu tenho conversado e conhecido crentes que passam por situações assim, mas eu também, durante um bom tempo, lutei contra a depressão. E boa parte do que eu quero compartilhar hoje aqui com os irmãos são alguns princípios que têm me ajudado até os dias de hoje e eu espero que possa edificá-los também. Só para que os irmãos entendam um pouco, é uma longa história, eu não vou conseguir contá-la inteira aqui, mas durante o final do meu primeiro ano do seminário, início do segundo ano do seminário, eu passei por uns momentos bem difíceis que me fizeram me afastar das pessoas, perder o ânimo nos estudos e no ministério. Isso aconteceu, em parte, porque eu cheguei ao seminário achando que eu estava muito bem preparado para uma série de coisas, achando que eu já era bom no conhecimento, nas técnicas e tudo mais. E eu vim de uma igreja bem pequena, onde não tinha muita gente para trabalhar, acabava sendo aqueles 5, 6 que sempre fazem de tudo na igreja. Então eu cheguei lá achando que eu já tinha experiência em tudo que é relacionado à igreja. Quando eu cheguei lá, que me deparei com uma sala de 90 pessoas, 90 alunos de diversas partes do mundo, comecei a me comparar com elas e vi como meus amigos, meus colegas eram muito melhores que várias coisas que eu fazia. Um era melhor na hora de ensinar, o outro era melhor na hora de pregar, o outro era melhor no aconselhamento, o outro era melhor em promoção de eventos. Enfim, eu comecei a ver isso, comecei a ser confrontado pela palavra, às vezes confrontado por eles, e ver como eu tinha áreas na minha vida que eu precisava melhorar. Isso me fez sentir envergonhado. Eu olhava para mim e sentia vergonha, olhava para os meus amigos e me sentia totalmente despreparado, uma vez que eles eram tão melhores, e são ainda melhores do que eu em tantas coisas. Eu era constantemente contrariado, as minhas ideias eram refutadas, meu orgulho era ferido. Eu olhava para mim e via como eu estava despreparado, e pensava nessa ideia de ministério, e o que vinha ao meu coração era medo, ansiedade, uma expectativa de frustração e de fracasso, porque uma vez que eu olho para mim e vejo todos esses defeitos, o que eu posso esperar? Isso me fez perder o ânimo nos estudos, me fez não querer mais me relacionar com aquelas pessoas que me confrontavam. Eu só queria dormir. Os meus amigos me chamavam para a gente andar, para a gente orar e fazer outras coisas. Eu não queria simplesmente mais fazer nada. Pensei várias vezes como seria bom se eu desaparecesse da face da terra e pensava na minha morte todos os dias. Hoje, porém, eu agradeço a Deus todos os dias pela minha vida, sem exceção, literalmente. Eu agradeço a Deus todos os dias pelo dia que Ele me dá, pela vida. Eu quero conhecê-lo o máximo que eu puder, eu quero estudar o máximo que eu conseguir, eu quero estar com vocês, eu quero servir, eu quero aprender. O que mudou? Não foram as minhas circunstâncias. Meus amigos continuam melhores nessas áreas que eu falei. Eu continuo tendo um monte de coisa para melhorar. Continuo sendo fraco e se eu depender de mim, eu vou fracassar em tudo que eu fizer. Mas mudou a perspectiva que eu olho para a minha vida. Agora eu estou olhando de uma forma mais coerente com aquilo que a cruz de Cristo me permite, com aquilo que o Evangelho permite. E isso tem feito toda a diferença na minha vida. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos um pouco sobre o que significa alegria no Senhor. E compreender isso não é somente bom para nós, porque isso melhora a nossa alegria, nos torna satisfeitos, mas porque isso glorifica a Deus. Imagina só um crente abatido, um crente mórbido, deprimido, assim como eu estava. Isso é um baita de um mau testemunho.
Como alguém pode dizer que conhece a verdadeira vida, que conhece a verdade, que tem tudo o que precisa e vive num estado desse? É possível viver assim? Sim, é possível. Um monte de crente está vivendo assim. Agora, é totalmente incoerente com o Evangelho. E é um grande mau testemunho. Por isso que a Bíblia vai nos ensinar o que significa alegria em Cristo. Quero olhar um pouquinho o que Paulo ensina sobre isso, para que Deus seja glorificado por meio da nossa vida, e assim nós sejamos plenamente satisfeitos nele, independente das circunstâncias. Vamos abrir nossa Bíblia em Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Antes da gente ler o texto, deixa eu só situá-los aqui do que está ocorrendo. A gente já está no finalzinho da carta, né? Então, Paulo escreveu essa carta no momento que ele estava preso, devido às perseguições do Evangelho. Ele foi preso por pregar o Evangelho. E aí ele recebeu uma oferta de uma igreja mantenedora dele, uma igreja que sempre apoiava, que era a igreja que estava na cidade de Filipos. E ele escreve essa carta para agradecer a esses irmãos a oferta que eles mandaram, que foi muito útil para ele. E também porque o contexto ali era um contexto de perseguição, e isso poderia... A igreja estava muito preocupada com Paulo, muito mesmo, coração apertado, e eles também estavam passando por perseguição, por grandes dificuldades, um contexto nada favorável. E aí Paulo escreve essa carta para agradecer a oferta, para dizer que ele está bem, que eles não precisam ficar angustiados, que sim, ele está preso, mas que não precisa ficar preocupados de uma forma exagerada com ele. E também escreve para consolar aqueles irmãos, para dizer, olha, eu sei também que vocês estão passando por dificuldade, mas vocês não precisam perder a sua alegria, perder o seu ânimo, a sua vontade de servir, de continuar fazendo missões, de continuar trabalhando para o Senhor, que era um risco lá diante daquelas circunstâncias nada agradáveis. O risco deles perderem o ânimo, perderem sua satisfação. Então Paulo vai escrever para eles pensando nisso. E para isso ele vai exortá-los na alegria do Senhor, e ele vai dar o testemunho dele, vai falar como ele tem enxergado a situação e como ele aprendeu a viver de tal forma que as circunstâncias não interferem na forma como ele vai servir a Deus. E fala que se eles fizerem isso, se aquela igreja, aqueles irmãos fizessem isso, seguissem as orientações que ele vai dar, eles seriam cheios da paz de Deus e de uma gratidão que nada no mundo pode oferecer. Então vamos lá, Filipenses capítulo 4, versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Ou como diz algumas Bíblias, regozijai-vos no Senhor. O que Paulo quer dizer quando ele fala de alegria? Paulo não está dizendo que um cristão não fica triste, ou que ele fica feliz com a dificuldade em si. Ele consiga se alegrar apesar da dificuldade, em meio à dificuldade. A alegria que Paulo está se referindo não é uma atitude de rir à toa, ou de negar a existência de problemas, ou como dizia uma antiga música evangélica, né? O crente está sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Não é essa a ideia. A gente vê isso na própria carta aos Filipenses. Por exemplo, capítulo 2, versículo 27, diz o seguinte. Paulo falando de um irmão que ficou doente, ele diz assim, com efeito adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Ele está dizendo que ficou triste. Numa carta onde ele quer motivar a alegria dos crentes. No capítulo 3, versículo 18, olha o que ele diz. 3:18. Pois muitos andam entre nós,
dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Ele chorava. E aí no capítulo 4 ele vai falar, alegrem-se no Senhor. Alegrem-se no Senhor. A ideia da alegria em Cristo é que Paulo não se abalava, mesmo diante de circunstâncias desfavoráveis, circunstâncias ruins. E ele exorta os crentes a fazerem o mesmo. Daí a gente já pode começar a definir um pouquinho o que é alegria, que é a ideia de que alegria em Cristo é fazer dele o único motivo da nossa satisfação. É dizer que a presença dele é suficiente, a gente não precisa de mais nada. Isso já traz paz e gratidão ao nosso coração. A ideia de alegria em Cristo é manter o ânimo, a esperança e a gratidão pelo que temos, somos e fazemos, independente das circunstâncias. Isso é uma constância na vida do crente, independente da situação que ele esteja vivendo. Em crise ou não, em dificuldade ou não. Repare, não é ignorar as circunstâncias, não é falar que os problemas não existem, mas é se alegrar apesar deles. É aquela ideia, eu já comi o suficiente, eu não preciso de mais, já estou satisfeito assim. A ideia é que se eu tenho Cristo, eu já estou satisfeito, eu não preciso de nada mais. Se vier algo mais, e às vezes oramos por isso, que venha algo mais, beleza. Se numa refeição tem uma sobremesa, legal, eu quero, mas se não tiver, estou satisfeito mesmo assim, já tenho o suficiente. E aí, para mostrar isso para aquela igreja, Paulo vai dar o testemunho dele, para falar como eles deveriam reagir diante de circunstâncias tão ruins. E aí o testemunho dele está aí no versículo 10 até o 13, está do capítulo 4. Versículo 10 diz assim: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. O que ele está falando é o seguinte: eu me alegrei em Deus, me alegrei no Senhor, porque vocês renovaram novamente o cuidado. É a ideia de vocês mandaram uma oferta por meio desse irmão, vocês se preocuparam comigo e me ajudaram. E vocês já tinham feito isso antes, e agora não tinham feito ainda novamente porque faltou oportunidade, agora surgiu a oportunidade, então vocês enviaram recursos para o meu ministério, para mim. E aí ele fala, digo isso, versículo 11, digo isso, o que eu me alegrei no Senhor, digo isso, que eu fiquei feliz, não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está dizendo aqui, eu aprendi a viver contente, independente da situação. Eu estou satisfeito, não preciso de mais. Obrigado. Mas se vier... Então ele fala, eu me alegrei porque vocês mandaram a oferta. Mas não pela oferta em si, porque se ela não tivesse vindo, eu também teria me alegrado. Mesmo assim, é isso que ele está dizendo para eles. Eu também teria me alegrado. Eu não digo que eu me alegrei por causa da pobreza, porque eu já aprendi a viver contente em toda situação. Tanto tendo muito, como tendo pouco. Por quê? Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Talvez esse seja um dos versículos mais mal citados no meio cristão, ou pseudo-cristão. A ideia aqui é, eu posso enfrentar todas as situações, todas as dificuldades, eu posso me manter com ânimo, com constância, eu não sou abalado, eu não sou desanimado, ou meu ânimo não é influenciado pelas circunstâncias, porque eu tudo posso suportar naquele que me fortalece, em Cristo. É a ideia, uma tradução mais literal desse naquele que me fortalece seria, eu posso passar por todas as coisas em Cristo que em mim coloca a sua força, em Cristo que em mim coloca o seu poder. Essa é a ideia do naquele que me fortalece. Ele nos dá poder para passar por todas as situações, todas as circunstâncias, seja tendo muito, seja tendo pouco. Situação boa, situação ruim.
Perceba que ele não nega a existência de uma situação ruim. Ele só fala, eu já aprendi, porque Cristo me capacita para isso. Cristo me dá poder para isso. O poder de Deus, irmãos, na nossa vida, não é para a gente fazer palhaçada no meio do culto, fazer arte. O poder de Deus é para que a gente continue sendo grato, glorificando a Ele, mesmo quando os nossos dias vão maus. E isso é uma demonstração do poder de Deus na nossa vida. É poder dizer, Senhor, muito obrigado, mesmo sabendo que eu tenho uma enfermidade. É poder dizer, Senhor, muito obrigado, mesmo sabendo que eu tenho uma família que não quer saber ouvir do Evangelho. Senhor, muito obrigado, mesmo que eu não tenha a casa própria que eu quero, ou o carro que eu quero, e continuar perseverando na obra de Deus. Então não tem nada a ver com o que alguns usam aí esse versículo hoje, a ideia de uma autoajuda gospel, né? Olhe no espelho, diga você pode, porque você pode todas as coisas, você é o cara, ninguém pode com você, se Deus é por você, todos os seus sonhos vão se realizar. Tudo isso é mentira. E a situação que Paulo estava vivendo já é um ótimo contraste para isso que estão dizendo por aí. A ideia é, eu sou satisfeito nele, em Cristo, e sou satisfeito por causa dele, porque ele capacita a mim, ele me dá seu poder, ele me dá sua força, ele me fortalece para que eu possa seguir em frente. Então minha alegria está nele e minha alegria é por causa dele. Satisfeitos nele e por ele. Mas, como eu disse no começo, alguns crentes infelizmente estão desperdiçando o poder de Deus, estão desperdiçando a força que ele concede, colocando sua alegria em diversas coisas, como dinheiro, bens materiais, relacionamento, a esperança de um casamento, saúde, coisas assim. E aí, diante disso, cabe uma pergunta para fazermos para nós mesmos. Como eu sei onde está a minha alegria? Aí você faz essa pergunta. O que você precisa para ser feliz? É assim que você descobre onde está a sua alegria. Se a sua alegria está em Cristo ou está em qualquer outra coisa. O que você precisa para ser realmente feliz, para ser satisfeito, para ser grato a Deus? Dinheiro? Você tem inveja das pessoas que prosperam mais do que você? É algo que você pode se perguntar. Você fica feliz por alguém que conquistou algo que você também deseja? Seria um casamento? É isso que você precisa para ser feliz? E se você nunca casar? E aí? Você fica triste quando você vê que alguém está em um relacionamento sério? Seriam realizações acadêmicas? O que vai acontecer se você não passar na faculdade federal que você tanto quer? Você vai se tornar a pessoa mais frustrada do mundo? É aí que está a sua alegria? Seria na sua saúde? Você consegue agradecer a Deus mesmo quando você está doente? Você consegue dizer obrigado, Senhor? O Senhor continua no controle? Você consegue sorrir quando você está doente? Sua alegria está na aprovação das pessoas? E quando elas te criticam? Quando elas te contrariam? Como você reage? Você perde o sono? Você fica tramando em sua mente o que você vai falar para essas pessoas? Sua alegria está em ter uma determinada aparência para mostrar para os outros e assim eles gostarem de você? Onde está a sua alegria? Eu não sei quanto a vocês, mas eu preciso lutar contra todos esses itens todos os dias e me lembrar que a minha alegria deve estar no Senhor e em nenhuma dessas circunstâncias, em nada disso. Porque se estiver nisso, eu vou desanimar, eu vou parar, eu vou me frustrar, ou minha alegria vai ser algo totalmente oscilante. E meu coração quer essas coisas, porque meu coração é mau. Mas graças a Deus pelo Espírito Santo que vem transformando ele a cada dia, e aí a gente pode colocar nossa alegria naquilo que realmente importa, e para aquilo que nós fomos criados, que é em Deus. Uma observação importante aqui. A alegria em Cristo, a satisfação nele, é algo aprendido. A satisfação em Cristo, a alegria nele, é algo aprendido. Não é algo automático na conversão. Paulo diz isso no versículo, ele deixa isso
transparecer no versículo 11, quando ele fala o seguinte: digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sendo assim, nós temos dois tipos de crente. O crente que já aprendeu, isso que Paulo está ensinando aqui, e o crente que ainda não aprendeu o que é a alegria no Senhor. E por isso tem desperdiçado a alegria, o poder que existe nele, para passar por toda a situação sem perder o seu ânimo. O que a gente pode fazer então para aprender a alegria no Senhor? Paulo vai ensinar isso entre os versículos 4, que foi o que a gente já leu, e o testemunho dele. Ele vai dar uma série de imperativos que são atitudes que os crentes deveriam ter para aprender na prática a viver a satisfação em Deus, a alegria no Senhor. Não é um aprendizado somente intelectual, já é um aprendizado no sentido prático. Assim como Paulo aprendeu na prática a viver a alegria do Senhor, a alegria no Senhor, ele vai ensinar os crentes agora a viver assim, por meio de algumas atitudes, que está aí nos versículos 5 até o 9. Então a gente vai ver isso. Ao todo são 5 atitudes para aprender na prática a se alegrar no Senhor e não nas circunstâncias. Começando a ler do versículo 4 novamente, diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Quero destacar aqui então 5 atitudes que Paulo orienta para aprender na prática a alegria em Cristo. Primeira delas, reconheça a presença de Deus em sua vida, demonstrando isso por sua moderação. No versículo 5 ele diz: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Tem uma outra tradução que diz: seja a vossa amabilidade conhecida diante de todos os homens. Embora haja uma diferença que pode parecer considerável aí na tradução, são ideias bem próximas, porque essa palavra, moderação ou amabilidade, diz respeito a uma atitude de equilíbrio, principalmente nos relacionamentos. É algo agradável. A pessoa que é moderada não vive altos e baixos emocionais. Ela não é descontrolada nesse sentido. Por isso é uma pessoa amável nos seus relacionamentos. Então é essa a ideia, ser alguém amável, ser alguém moderado, alguém que é constante. É a ideia de equilíbrio. Não é alguém bipolar. Alguém que está super feliz no momento e dá 5 minutos, já está uma pessoa totalmente irada, do nada ela já quer morrer, ou ela fica com a ira descontrolada, ou começa a chorar compulsivamente. Num dia a pessoa está super feliz, ela é a pessoa mais feliz do mundo, no outro dia parece que ela foi atropelada por um caminhão. É esse tipo de inconstância que não existe numa pessoa que é moderada, numa pessoa que é amável em seus relacionamentos. E essa oscilação é típica de uma pessoa que coloca a sua alegria nas coisas, nas pessoas ou nas circunstâncias. Porque tudo isso muda. Nosso dia muda o tempo todo, as pessoas mudam, as nossas circunstâncias mudam, as coisas, enfim, passam. Se a nossa alegria está nisso, ela oscila. Nós não somos moderados e nós não nos tornamos amáveis em nossos relacionamentos. Mas se a nossa alegria está em Cristo, que não muda, como vai ser a nossa vida? Percebe? E aí Paulo diz: perto está o Senhor.
no versículo 5. Há duas formas da gente entender se perto está o Senhor aqui. Uma delas é entender a segunda vinda de Cristo, que Deus vai voltar e vai julgar todo o mal, toda a injustiça feita. E uma segunda forma é entender a presença de Deus diariamente na nossa vida, cuidando de nós o tempo todo. Pelos versículos que vêm depois, é bem melhor a gente preferir essa ideia de entender o perto está o Senhor como a presença dele diariamente em nossa vida, cuidando de nós o tempo todo. E que nós podemos refletir com isso, podemos pensar o seguinte: irmão, qual é a sua reação quando as coisas não vão bem? Quando você não recebeu aquilo que esperava? Ou quando seus planos são frustrados? Ou quando você perde um parente próximo, por exemplo? Ou qual a sua reação quando a sua fé é perseguida, quando você é ridicularizado? Você continua amável, continua constante, continua moderado? Paulo lembra, Deus continua por perto, cuidando de nós em tudo que nós precisamos. E nós precisamos lembrar disso, se nós quisermos manter uma constância, manter uma moderação, uma amabilidade. Sabendo que, embora a gente passe por situações difíceis, Deus está perto, Deus está cuidando, Deus está olhando e Ele nos dá tudo o que nós precisamos. Então, diante disso, não há necessidade de entrarmos em crise. Como você trata as pessoas quando algo que você não gosta acontece? Você é muito inconstante nos seus relacionamentos? Se você é desse tipo de pessoa que se exalta com uma grande facilidade, é bem provável que a sua alegria não está em Cristo, mas está em qualquer outra coisa fora dele. E uma vez que você perde isso, você estoura. Uma lição que a gente aprende aqui é que nossos relacionamentos sejam marcados pela constância, pela amabilidade, pela moderação. E isso é uma atitude, é uma demonstração prática da fé em Cristo e da nossa alegria nele. Uma segunda atitude para aprender na prática a satisfação em Cristo é: confie a Deus suas preocupações. Versículos 6 e 7 diz o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Andar ansioso é essa ideia de viver preocupado, de temer o dia de amanhã, de querer viver o amanhã já no hoje, de querer viver algo que nem existe ainda, ou de imaginar coisas que vão acontecer e já ter isso como verdade e temê-las, sendo que isso ainda nem é uma realidade. Não sei se todos sabem, mas os temas de ansiedade e depressão são considerados como os males do nosso século, da nossa geração, e os livros mais vendidos, pensando em livros não cristãos, os livros mais vendidos são dentro desse tema. O que fazer diante disso? Apresentar os problemas a Deus. É isso que o versículo está falando. Em tudo sejam conhecidas as vossas petições a Deus e não estejam ansiosos por nada disso. Às vezes, eu demoro para lembrar desse versículo. Estou passando por alguma dificuldade, por algo que me deixa com medo, e eu começo a pensar nas circunstâncias e começo a pensar em o que eu poderia fazer, pensar em soluções, e à medida que eu penso nessas soluções, eu fico com medo de cada uma delas. E aí só depois eu vou lembrar de apresentar o problema a Deus. Antes eu tento resolver. Antes eu fico com aquilo no meu coração e perco totalmente a paz. É como alguém já disse, às vezes a gente inverte a ordem, né? Em vez de não ficar ansioso por nada e colocar diante de Deus todas as preocupações, a gente fica ansioso por tudo e não ora por nada. Às vezes isso acontece comigo. Eu aprendo aqui que o contentamento em Cristo, a alegria em Deus, é aprendido à medida que a gente passa por circunstâncias ruins,
e a gente clama pela ajuda do Senhor, reconhecendo que a gente não é forte o suficiente e que precisamos dele. É um exercício de fé, isso. Você não colocar sua confiança em você, mas descansar nele. Sabe por que a ansiedade é totalmente incoerente com a vida cristã? Porque a gente fica ansioso quando se sente inseguro. É nesse momento que a gente fica ansioso, que fica preocupado, que tem medo. Mas uma vez que perto está o Senhor, cuidando de nós, não há motivo para isso. Não há espaço para ansiedade. É possível que isso aconteça na nossa vida? É. Mas é incoerente? Também. Também. A ansiedade é crer numa mentira. É crer em algo que não existe. É viver na escravidão mesmo depois de ter sido libertado dela. Para o mundo, tudo bem. Esse é o principal tema do mundo. A gente entende. Mas nós desfrutamos da presença de Deus. Nós temos Ele, que é tudo o que nós precisamos. Amém? Pensa aí, quais são suas preocupações hoje? O que tem tirado o seu sono? Um emprego, um relacionamento, saúde, enfim. Pense aí. Coloca tudo isso diante de Deus. Agora, enquanto você ouve a pregação, entrega diante de Deus. E descansa nele. Descansa na paz que vem dele. A que guarda o nosso coração em Cristo. Terceira atitude para aprender na prática a satisfação em Cristo. Sempre agradeça a Deus. Isso também está no versículo 6, quando ele fala de apresentar a Deus nossas petições. Ele fala, em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Ao mesmo tempo que eu apresento as petições a Ele, eu agradeço. Eu já agradeço. Eu apresento as petições com gratidão, com ações de graça. E aqui, se a gente lembra do contexto lá daquela igreja, vivendo numa situação difícil, de perseguição e tudo mais, a gente pode imaginar crentes tentados a murmurar, a se irar contra Deus, a ter inveja de alguns dos outros, às vezes porque obedeceram a Deus e estão sofrendo por isso, então pode vir uma murmuração e não a gratidão. Às vezes acontece também essas tendências a murmurar, a ter inveja, a se irar, porque nossos planos são frustrados por algo que está além de nós. Estava falando com um amigo meu esses dias e ele pedindo oração porque ele faz faculdade e aí essa greve de professores muda o calendário e isso atrapalhou o cronograma dele para o ano. E isso envolve finanças e tudo mais, coisas que ele já tinha se comprometido. E ele fala, cara, a minha tendência está sendo muito de murmurar, ora aí por mim, por isso, porque está difícil. Mudou totalmente a minha agenda. Aí vem esse sentimento de ira. É nessas horas que a gente tem que lembrar que Deus continua perto, continua no controle, nos apacentando, e que até as intervenções estão debaixo da autoridade dele, até aquilo que a gente não espera. Por isso, em tudo dai graças. Como ensina 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças. Isso é uma demonstração de fé, isso é uma demonstração de satisfação em Cristo. Já reparou que existem alguns crentes que vivem murmurando? O tempo todo? Até a cara é uma cara de murmuração. Se vai falar de um motivo de louvor, o cara não tem o que falar. Mas se é para reclamar da vida, olha, senta porque lá vem a história. Isso é totalmente incoerente com o Evangelho. De novo, ser grato a Deus em toda circunstância não significa negar a existência de problemas, mas significa que mesmo diante dos problemas eu reconheço o cuidado de Deus, reconheço o carinho dele pela minha vida, o amor dele, e eu agradeço e louvo e estou satisfeito nele. A minha alegria não está nas circunstâncias, está em Cristo. Duas atitudes que a gente pode ter para lembrar disso e para que sejamos gratos independente da situação que estamos passando. Primeira delas, lembrar o que merecíamos de Deus. O que nós merecíamos de Deus? Condenação, a sua ira. Talvez possa parecer um pouco frio o que eu vou falar, mas não deixa de ser verdadeiro. Por pior que seja a nossa situação hoje, ela já é melhor do que a gente merecia.
Lembrar disso pode nos fazer agradecer um pouco mais a Deus. Segunda atitude que a gente pode ter, lembrar de Romanos 8, 28 e 29. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, porque os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Deus tem um projeto para a nossa vida, e esse projeto é bom, que é nos tornar mais parecidos com Jesus, e Ele está definitivamente comprometido com isso, e se Ele precisar fazer com que a gente passe por dias maus, Ele vai fazer para que esse objetivo seja cumprido, e isso é bom, por isso a gente pode agradecer a Ele por isso, e todas as coisas cooperam para isso, para esse bem maior, a glória de Deus, a formação de Cristo em nós. Por isso nós podemos ser gratos, não pela dificuldade em si, mas por Deus estar nos permitindo viver isso. Lembrar dessas coisas pode mudar a nossa disposição de murmurar em situações como quando a chuva atrapalha nossos planos, quando batem no nosso carro e fogem, só um desabafo aqui. Quando você fica trancado para o lado de fora da sua casa e percebe que esqueceu a chave, quando uma criança vem correndo depois do culto e derruba refrigerante na sua roupa, tudo isso já é melhor do que a gente merecia, e tudo isso coopera para nosso amadurecimento. Quando o motorista que está na sua frente está dirigindo a 20 por hora e não tem ninguém na frente dele, enfim, situações em que dá vontade de socar alguém, a gente lembrar disso nos torna gratos, nos ajuda a sermos gratos. E aí, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda o nosso coração, guarda a nossa mente em Cristo Jesus. Nós ficamos satisfeitos, alegres nele. Uma observação aqui importante. Estar satisfeito em Cristo não significa estar acomodado, tá? Então, você tem um cara lá, está desempregado, sentado no sofá, e alguém pergunta para ele, não vai procurar emprego não? Não preciso, estou satisfeito em Jesus. Tenho tudo o que eu preciso. Isso não é satisfação em Cristo, isso é safadeza, tá? Porque satisfação em Cristo é não deixar com que as circunstâncias roubem o nosso ânimo, a nossa esperança e a nossa gratidão. Essa é a ideia da alegria em Cristo. Oramos para que algumas situações mudem, mas se não mudarem, somos gratos, continuamos na nossa vida cristã com todo o gás, mantendo a nossa esperança e gratidão, não murmurando contra Deus, enfim. Quarta atitude para aprender a alegria em Cristo na prática. Controle seus pensamentos. Versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Há muita coisa para ser dita aqui, eu não vou conseguir tempo para falar, então eu quero resumir em algumas poucas lições aqui, em algumas poucas frases. Controle a sua mente, controle o seu pensamento, isso é um imperativo. Hoje muitas pessoas estão desanimadas, estão deprimidas, porque têm enchido suas mentes, seus pensamentos com ideias mentirosas a respeito de quem elas são e das circunstâncias em que elas estão vivendo. E esses pensamentos têm gerado sentimentos de tristeza, de raiva, de ira, de amargura e o desejo de murmuração. Por exemplo, voltando àquilo que eu falei da situação que eu vivi há alguns anos. Ao ser exortado, ao ser confrontado, ao me deparar com as minhas falhas e ao me comparar com as pessoas, eu notava o quanto eu era limitado e ainda sou. E isso me desanimava, porque basicamente o meu pensamento é: como Deus pode usar alguém tão falho assim? Logo, o projeto de ministério é um projeto fadado ao fracasso. O que eu estou fazendo aqui? Isso não é algo que anima muita gente, né? E isso ficava na minha cabeça, entre outras
coisas que não teremos tempo agora. Isso me fazia desanimar, me gerava tristeza, me gerava raiva, me gerava inveja, porque eu olhava para os outros que eram melhores do que eu e ficava com raiva disso. Eu não me alegrava no bem deles. E eu ficava bem abatido. Uma lição que esse versículo nos dá, e que em outros versículos da Bíblia a gente pode ver, é o seguinte princípio. Isso pode fazer toda a diferença na forma como a gente lida com as nossas emoções. É que os pensamentos, aquilo que a gente pensa, vai gerar algum sentimento, que por fim gera uma ação. Aquela ideia, o pensamento que eu tinha, né? Sou muito limitado, como Deus vai usar minha vida, não tem como, isso é impossível, estou fracassado, o que eu estou fazendo aqui? Esse é um pensamento verdadeiro? Não. Eu aprendi de um pastor conterrâneo meu, que se Deus usou até a boca de um jumento para falar, imagina o que ele não faz com o jumento inteiro. Acabou a depressão, acabou. Aquilo que eu pensava me gerou um sentimento. Eu pensava algo, tinha algumas verdades na minha mente, e isso me consumia. E à medida que eu ia pensando isso, sentimentos eram gerados, amargura, tristeza, inveja, enfim. E diante disso eu tinha atitudes. E esses sentimentos me levavam a algumas atitudes, como me afastar dos meus amigos, me afastar dos estudos, querer dormir o dia todo, pensar em alternativas de como sair do seminário, enfim. Isso gerava ações. Agora, o que Paulo nos ensina, e ele fala dos pensamentos, fala, pensem aquilo que é verdadeiro, aquilo que é justo, aquilo que é bom e tal. Por quê? Porque pensamentos verdadeiros geram sentimentos adequados, que por fim geram ações apropriadas. Quando eu penso a verdade de Deus sobre mim e sobre as minhas circunstâncias, se eu pensar aquilo que é verdadeiro, aquilo que é justo, aquilo que está na palavra, sempre que eu usar a palavra para pensar sobre isso, eu vou ter esperança. A Bíblia não nos deixa sem esperança, o Evangelho não nos deixa sem esperança. Se eu pensar quem eu sou à luz da Bíblia, eu vou reconhecer meus defeitos, minhas fraquezas, mas em Cristo eu vou encontrar minha satisfação. Por isso, os sentimentos que vão ser gerados não são sentimentos de abatimento, de desânimo. Eu não vou me tornar um cristão mórbido. Eu vou me tornar um cristão mais ativo, mais alegre, mais vibrante. E aí isso vai resultar em ações apropriadas. Quantos crentes, irmãos, poderiam viver um cristianismo muito mais vibrante e dar um bom testemunho com a sua vida se aprendessem isso? São alguns que estão na igreja e pensam, os meus dons não são úteis, eu não sou como os outros. Ele coloca isso como uma verdade na sua cabeça. Que ele vai sentir triste, desmotivado, talvez inveja de um ou outro irmão. E qual vai ser a sua ação? Não vai se envolver na igreja, vai se distanciar. Ou aquela pessoa que pensa, estou passando por tribulações, logo Deus não me ama, eu não sou crente de verdade, porque estou passando dificuldades. O que essa pessoa vai se sentir? Vai sentir um abatimento e também vai se distanciar de Deus, da igreja, da palavra, vai deixar de orar. Pensamentos que geram emoções, que geram ações. Em relacionamentos, alguns têm o dom, ou querem ter o dom de saber o que está se passando no coração do outro. Então ele fica pensando, o que as pessoas estão pensando de mim? E aí ela pensa, estão pensando isso e aquilo outro. E tem isso como uma verdade. E aí diante disso, também se sentem mal, sentem raiva e se distanciam das pessoas. E assim vai. E se eu não tiver filhos, então eu vou ser. E se eu não casar, então eu vou ser. Se eu não tiver uma casa própria, então eu sou. Criam verdades. Isso gera sentimentos que geram ações inapropriadas. Crentes sendo consumidos por pensamentos mentirosos. Por isso que Paulo fala, pense aquilo que é verdadeiro, aquilo que está na Bíblia, aquilo que está na palavra. O que fazer então diante disso? Pregue para si mesmo. Pregue para si mesmo. Fale da palavra de Deus para você. Para de ouvir o que o seu coração mal está dizendo
Seu coração quer te afastar dos caminhos de Deus e começa a ouvir o que a palavra de Deus diz. Alguém já disse certa vez que a gente passa muito tempo ouvindo a si mesmo, quando na verdade nós deveríamos passar mais tempo pregando para si mesmo. E eu tenho um exemplo bíblico disso, um salmo que vai ser projetado aqui, caso você não enxergue, é o Salmo 42, versículo 3. O salmista, passando por grande dificuldade, fala o seguinte: minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o teu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ações de graça, entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti eu me lembro. O salmista está muito angustiado, e aí ele começa a pregar para si mesmo. Ele fala consigo mesmo: ei, minha alma, ei, eu mesmo, por que você está assim triste? Por que você está assim tão abatido? Você não deveria estar assim. O que está acontecendo aí? Espera em Deus. Ele é o seu Salvador. Ele é quem cuida de você. Por que você está agindo dessa forma tão incoerente? Ó, eu mesmo. Pregue para si mesmo. Algo importantíssimo para a gente fazer isso, aplicar isso: memorize versículos, como esses que a gente está lendo hoje, como Romanos 8, 28 e 29, e pregue para si mesmo. Não ouça seu coração porque ele é mau. Quinta e última atitude, para aprender na prática a alegria somente em Cristo: persevere na obediência. Versículo 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Então ele exorta aqui a igreja de Filipenses a continuar no seu ministério, continuar com toda a energia, com toda a disposição, servindo a Deus, e não se deixando abater pelas circunstâncias que eram tão desfavoráveis, tão complicadas naquele tempo. Mesmo que eles tivessem o coração apertado, sabendo que o Deus da paz estaria com eles, os protegeria, como sempre esteve e como sempre estaria. Irmão, não espere sentir para fazer. De repente você está triste, está desanimado. Continue vivendo aquilo que Deus quer que você viva. Continue cumprindo suas responsabilidades no ministério. Continue amando sua esposa, continue cuidando do seu marido, do seu lar. Continue as responsabilidades que você já sabe que tem. Não deixa com que as circunstâncias ditem até onde vai ser o envolvimento com a obra de Cristo. Domine a si mesmo. Domine seus pensamentos. Domine seu coração. Você pode fazer isso pela força que vem dele. Tudo posso naquele que me fortalece, naquele que coloca em mim o seu poder. Eu posso passar por todas as circunstâncias. Quantos crentes têm oscilado na sua fé? Têm vivido vidas totalmente depressivas, sendo levados pelas circunstâncias e dado um grande mau testemunho. Tudo isso pode mudar. Como? Alegrem-se no Senhor. Isso é tão importante que eu quero dizer de novo: alegrem-se. É a ideia do versículo 4. E a alegria no Senhor é sempre, isso é um imperativo para a gente, sempre, independente da situação. Uma última pergunta que a gente precisa responder diante disso é: por que a alegria no Senhor é um imperativo para os cristãos? Por que isso é uma ordem? Pelo seguinte: porque quando eu digo que eu preciso de algo além de Cristo para que a minha alegria seja completa,
eu estou dizendo que Cristo não é bom o suficiente. Porém, quando eu digo que Ele é tudo o que eu preciso, e nele eu me alegro independente das circunstâncias, Ele é muito mais glorificado por meio da minha vida. Porque uma vez que nele está a minha satisfação, eu continuo louvando a Ele o tempo todo, eu continuo agradecendo a Ele o tempo todo. Eu dou um melhor testemunho do Evangelho. Deus é muito mais glorificado quando a minha alegria está nele. Quando a minha alegria não está nele, Deus é menos glorificado em nossas vidas. Por isso que a alegria em Cristo é um imperativo para o cristão. Não é uma opção. Alegrar-se em Cristo é fazer dele o único motivo de nossa satisfação. É dizer que sua presença e cuidado são suficientes para o nosso prazer. Meus negócios não vão bem? Não passei na faculdade? Minha saúde não está legal? Minha família não quer saber do Evangelho? Não encontro um marido, uma esposa? O que eu vou fazer? Vou me trancar no quarto e vou chorar até a morte? Não. Minha alegria não está nisso. Minha satisfação não depende disso, embora eu possa querer essas coisas todas. Eu posso continuar em frente, mantendo a moderação, porque perto está o Senhor, confiando a Ele as minhas preocupações, agradecendo sempre a Ele, em todo o tempo, me concentrar, pensar naquilo que é verdadeiro e prosseguir seguindo a Cristo com todo o gás. Isso é alegria no Senhor. Por quê? Nós nos alegramos nele, por causa dele que coloca o seu poder em nós e para a glória dele. Satisfeitos nele, por ele e para ele. Não desperdice isso, irmão. Não viva um cristianismo miserável. Se você tem vivido assim, saiba que existe esperança. E essa esperança vai começar com arrependimento. Porque muito de casos que a gente tem de depressão hoje, de tristeza, de abatimento, de desânimo, não é por causa de uma doença. É por causa de pensamentos mentirosos. É por causa de um coração pecaminoso que precisa encontrar, aprender, assim como Paulo aprendeu, a sua satisfação no Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu tenho uma proposta de oração para nós concluirmos aqui hoje, que é com o texto de Abacuque 3, que diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Ainda que tudo vai mal, eu me alegro no Senhor. Amém. Gostaria de encerrar de uma forma diferente. Queria que a gente cantasse o hino que cantamos agora no momento do louvor. Não sei quantos sabem, mas esse hino foi escrito, eu sou feliz em Jesus, foi escrito após o autor perder a sua esposa e filhos num acidente. Diante de tudo isso que você ouviu, preste bem atenção na letra e faça dessa música uma declaração da sua vida, de onde está a sua alegria. Vamos colocar em pé?
com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado, o meu Salvador, foi pago de modo total. Valeu-me, ó Senhor, ó que amor sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida anseio do meu Salvador. Ao céu Ele vai me levar. Em breve eu irei para sempre morar com os salvos por Cristo Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Amém? Uma oração silenciosa. Estamos encerrados. Deus os abençoe, irmãos. Obrigado àqueles que nos acompanharam pela internet. Deus abençoe.